estou aqui hoje para falar para vocês de uma graça que a nossa família recebeu há exatos 5 anos atrás. Eu queria que a doutora Cláudia começasse contando a vocês. Ela está aqui do meu lado e ela foi uma das pessoas que nos ajudou muito nesse período, nessa luta e nesse momento de graça. Bom, o meu nome é Cláudia, eu sou médica, eu sou obstetra, e a Fernanda chegou no meu consultório grávida de gêmeos univitelínicos, que são os gêmeos de uma só placenta. A gestação univitelínica é uma gestação de altíssimo risco, onde grande parte das vezes a gestação termina em aborto, em parto prematuro e às vezes óbito de uma ou das duas crianças. E a Fernanda e o Márcio, eles estavam muito felizes e eu fiquei muito apreensiva por causa disso. E nesse momento, quando eles saíram do consultório, eu liguei para uma amiga, a Marli, que é minha colega de trabalho, e contei que a Fernanda estava grávida de gêmeos. A Marli, então, me falou o seguinte: Cláudia, Guadalupe é a única aparição que Nossa Senhora está grávida. Então, por isso, ela é protetora dos obstetras, das gestantes, das mulheres com dificuldade para engravidar e na família. E todo dia 12 é dia de oferecer rosas a Nossa Senhora de Guadalupe. Então ela pediu que eu trouxesse rosas para Nossa Senhora. E no dia 12, subsequente, eu vim trazer 2 rosas para Nossa Senhora. E foi assim a primeira vez que eu vim à missa das rosas. Eu vim para pedir a Nossa Senhora de Guadalupe que ela intercedesse pela gravidez da Fernanda e pelas 2 crianças que ela trazia no ventre. Bom, foram 33 semanas de gestação. Até chegar nessas 33 semanas, eu era internada, saía novamente. E com 29 semanas, eu fui internada e não saí mais. Até então, eu acho que eu não tinha assim, muita noção do que estava acontecendo, de tanta era a minha felicidade. E eu fiquei com muito medo dessa vez, porque elas não poderiam nascer ainda, elas ainda estavam muito pequenas. E eu me lembrei que a minha avó falou assim para mim: minha filha, sempre que você estiver no momento de dificuldade, você pede a Nossa Senhora que interceda, porque tudo que ela pede ao filho dela, ele não nega. E foi assim que eu fiz. Eu pedi muito a ela que me ajudasse a ter as meninas, que elas nascessem bem e que eu pudesse levá-las para casa. Eu entrei em trabalho de parto, tive as meninas, elas nasceram dia 27 de outubro, nasceram bem, elas foram preparadas, para nascer prematuras. E quando foi no dia 4 de novembro, eu recebi deixei o Hospital Santa Lúcia, elas estavam bem, digerindo toda a dietinha, e eu fiquei muito feliz. Eu falei, graças a Deus, Deus está comigo e está dando tudo certo. Quando foi no sábado pela manhã, eu recebo um telefonema do hospital, dizendo que uma delas não estava bem, e que eu precisava de ir até lá, que ela teria que ser operada às pressas. Quando eu cheguei lá, o cirurgião chamou eu e o Márcio para conversar. Imediatamente eu liguei para a doutora Cláudia, que também é muito minha amiga, e pedi a ela que fosse, porque eu não estava aguentando. Ele falou para a gente que ela tinha tido uma infecção muito grave, uma enterocolite, uma infecção generalizada, porque a bactéria perfurou uma alça intestinal e que provavelmente ela não teria chance nenhuma de viver. Eu, na hora, não sabia o que pensar. É uma situação que a gente nunca imagina, Então, eu olhei para a médica que auxiliava ele, e ela olhava para mim assim, com um olhar assim de querendo me ajudar, e ela estava grávida. E eu falei para ela, doutora, eu tenho certeza, você está
vivendo um momento de graça. Você está grávida e eu tenho certeza que Nossa Senhora vai me ajudar através das suas mãos. O médico tinha dito a nós que ela perderia o intestino grosso todo e que não teria jeito, ela provavelmente ficaria colostomizada para o resto da vida. Bom, ela foi para essa cirurgia, ela teve uma parada cardíaca e a doutora Cláudia, que estava lá na hora presenciando, assistindo a cirurgia, vai falar um pouquinho para vocês. E ela teve essa parada cardiorrespiratória, foi uma parada muito prolongada, o anestesista não estava dando conta de reanimar a Maria Fernanda, e nesse momento eu liguei para Marli e pedi a Marli, vamos rezar para Nossa Senhora de Guadalupe. E aí nós começamos a rezar, e nesse exato momento entrou no centro cirúrgico uma pediatra que é especializada em prematuros, e ela, junto com a anestesista, elas conseguiram reanimar a Maria Fernanda. Mas terminou a cirurgia e o cirurgião pediatra me chamou e ele pediu que eu preparasse a família para o pior. Que era para eu dizer a eles o quê? Que era um quadro muito grave, uma infecção generalizada, uma parada cardiorrespiratória muito prolongada e que o risco dessa menina ter uma sequela neurológica grave, inclusive paralisia cerebral, era muito grande. Mas eu não tive coragem, eu não tinha perdido a esperança, eu continuei rezando e assim eu pedi a ele que conversasse com a família. E a Fernanda e o Márcio, então, eles foram ao hospital depois da cirurgia. Bom, quando nós chegamos lá para vê-la, ela teve outra parada cardiorrespiratória e não nos deixaram vê-la naquele dia. Nem a minha outra bebê que estava lá também eu não pude ver nesse dia. A minha mãe me telefonou e me disse assim: minha filha, a Noeli, que é uma grande amiga nossa, que também frequenta a paróquia, falou para você ir lá na igreja Nossa Senhora de Guadalupe. Eu morava aqui há pouco tempo, eu não conhecia a paróquia. E então eu vim para cá com o Márcio e nós estávamos lá no último banco, ajoelhados, rezando, quando veio, andando em nossa direção, o padre José Luiz Lares, e olhou para mim e falou assim: por que você está chorando tanto? E eu disse a ele: padre, eu acabei de dar à luz a 2 meninas, uma delas está muito grave, e eu estou sentindo uma dor, um aperto no coração muito grande, e eu vim aqui pedir ajuda a ela. Ele, hora nenhuma, ele olhava para mim. Ele se posicionou no meio do altar, olhando para a imagem de Nossa Senhora e falou para mim: eu sou gêmeo univitelino. A minha mãe passou por tudo que você passou e hoje eu estou aqui servindo a ela. Então eu quero que vocês ajoelhem comigo, que eu tenho certeza que ela vai interceder por vocês. Então eu fui para casa com meu coração assim muito leve, muito confiante, com uma fé de que tudo daria certo. O médico disse para nós que talvez ela tivesse que fazer uma outra cirurgia entre 3 e 4 dias, porque eles foram brilhantes. Eles tentaram preservar ao máximo o que ela tinha, não tirando tudo, para dar chance dela se recuperar. Como de fato, no dia seguinte, a Noeli pediu que a missa fosse em intenção a elas. E então o padre José Luiz fez uma oração maravilhosa para ela e me pediu que fosse batizá-las no dia seguinte. E no dia 5, que foi no sábado dessa cirurgia, a Maria Fernanda, gente, ela foi operada, ela pesava 1 quilo, exatos 1 quilo, tá? E chegou no final da tarde, eu fui fazer um outro parto com a Marli, essa colega, e nós resolvemos ir ver a Maria Fernanda. Quando nós chegamos na UTI, ela estava assim, gravíssima. Nós ficamos assim, muito desanimadas. A Marli então vira para mim e fala o seguinte: Cláudia, o batismo é um sacramento de cura, eu vou batizar a Maria Fernanda. E ela batizou a Maria Fernanda. Mas a gravidade era uma coisa assim intensa, muito mesmo.
O plantonista, inclusive, chegou a falar conosco que era muito difícil que ela virasse à noite. Eu saí dali muito desanimada, a gente estava assim desesperada. Eu fui para casa, mudei roupa, sentei no sofá e fiquei esperando o telefone tocar, avisando que ela tinha morrido. E eu comecei a rezar para Nossa Senhora de Guadalupe, eu rezei muito e o telefone não tocava. Então eram 3 horas da manhã, eu resolvi sair de casa para ir para o aeroporto tomar café, porque eu não conseguia dormir. E nesse momento, eu rezando, eu pedi a Nossa Senhora de Guadalupe que se tudo fosse dar certo, que ela me desse uma prova. Eu saí da minha casa, eu peguei o elevador e quando eu cheguei na garagem do prédio, eu encontrei uma senhora que ela estava com uma camisa, essas camisas de Nossa Senhora, com Nossa Senhora de Guadalupe bordada. Eu chorei muito e ali eu tive certeza de que realmente tudo fosse dar certo. E realmente o telefone não tocou. Bom, quando nós chegamos no hospital, o padre José Luiz foi, reafirmou o batismo dela, batizou também a irmã, e o médico, o cirurgião e a assistente vieram até nós para conversar e dizer que realmente a cara da colostomia não estava muito boa e que, embora ela estivesse estável, o caso ainda era muito grave e que ela teria que ser operada novamente e que dessa vez ele tiraria tudo, não teria como preservar nada. Foi então que o Márcio Henrique falou para ele assim: a gente viu que durante esses 3 dias ela lutou muito para viver, porque é um bebezinho de 1 quilo, que não tem praticamente nada, você olha, é muito indefeso, e ela estava ali, firme e forte. E ele falou para o cirurgião, falou: doutor, não importa como ela vai ficar, ela não vai ser menos e nem mais do que ninguém. Eu quero ela de volta, na minha casa, ao nosso lado. Então, acho que nesse momento, ela estava lá, segurando na mão dele, e então ela foi preparada, ela foi para o centro cirúrgico no dia seguinte. Eu liguei para a Cláudia, falei: Cláudia, você vem para assistir a cirurgia? Ela falou: vou. Ela chegou lá, nos ligou, falou: a cirurgia está começando, quando terminar eu ligo para vocês. Nesse momento eu sentei na sala da minha casa, tocou a campainha e era uma vizinha minha que me trazia um folhetim, e que nesse folhetim tinha a oração da cura e a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Então eu sentei no sofá e comecei a ler, a orar. Quando o telefone tocou, eu lembro que o Márcio não teve coragem de atender e eu também fiquei com muito medo, porque afinal de contas tinha acabado de começar a cirurgia e era a Cláudia dizendo para mim: Fernanda, inacreditável. Ela só repetia isso: inacreditável. O intestino dela está todo vascularizado. Eles não precisaram de tirar absolutamente nada. Eles só lavaram e tiraram um pedacinho da colostomia, mas eles conseguiram preservar tudo que eles tinham preservado na primeira cirurgia. Então, e para essa cirurgia, ela não tinha nem 1 quilo. E todos esses dias foram dias mais fáceis, dias mais difíceis. E todos os dias que eu chegava lá, eu via ela parecendo que cobrindo a incubadora com o manto dela. E hoje ela está aqui. Gente, elas nasceram no dia 27 de outubro. E entre idas e vindas, entre melhoras, pioras, no dia 12 de dezembro, exatamente há 5 anos atrás, a Maria Fernanda teve alta da UTI para casa. E nós viemos aqui para agradecer a Nossa Senhora de Guadalupe. A Maria Fernanda hoje
Ela é uma menininha linda, ela tem 5 anos e ela não tem nenhum tipo de sequela neurológica. E ela está aqui para trazer rosas para Nossa Senhora de Guadalupe. Olha para o povo, vamos olhar para o povo, vamos olhar para todo mundo, vamos olhar para todo mundo. Aqui, dá uma salva de palmas para ela, né?